Isaías 53, nós vamos ler dois textos nessa noite. Nós estamos num propósito, por algumas quarta-feiras, nós ministrarmos algumas mensagens a respeito de cura da alma, feridas que muitas das vezes a gente desconhece e que ela existe de fato, e está dentro do nosso ser e a gente acaba passando desapercebido. Mas que à luz da palavra, caso você perceba algumas delas, você se aproprie do amor de Deus e seja curado em nome do Senhor Jesus, tá? Capítulo 53, e o verso de número 4. A parte A do verso diz assim, amém, queridos? Amém. Diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Diga comigo, fala, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. Guarde essa palavra, guarde esse texto, porque é a cura da tua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você agora dê uma viagem ao livro de Provérbios, capítulo de número 30, a partir do verso de número 14. O livro de Provérbios, ele é considerado como mini parábolas. Você lê pequenos trechos e faz a aplicação para a tua vida. Capítulo 30 de Provérbios, verso 11 a seguir. Encontrou aí, querido? Diz o texto assim, o sábio Salomão diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Verso 12: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. 14: há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Podeis assentar até aqui, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Permita a Deus, nós vamos, por algumas quarta-feira, ministrar sobre a cura da alma. E o Senhor nos leva a meditar nesse texto de Isaías 53 como a solução para as feridas. E Provérbios vai descrever para nós 4 gerações que define as características das gerações atuais. Diga comigo assim: gerações com ferida na alma. Muitas das vezes isso passa por desapercebido, porque feridas, elas são portas de entrada para infecções. E além de causar dor e desconforto, o que eu quero tratar nessa noite pela palavra do Senhor não são feridas biológicas, físicas, são feridas da alma, feridas que muitas das vezes elas se tornam fortalezas mentais. Diga comigo, feridas como fortalezas mentais, ou seja, casas feitas por pensamento dentro do nosso próprio ser, que nós construímos através dos nossos pensamentos, que se torna uma fortaleza e nos aprisiona. Há muitas pessoas que estão aprisionadas por uma série de feridas. Basta nós pensarmos um pouco na chamada fortaleza mental da inferioridade. Você já viu pessoa que tem uma autoestima baixa, ela é inferior?
Quando você começa a conviver com tal, e à luz da palavra, você buscar a causa disso, você vai perceber que é uma ferida que foi causada no passado. E essa ferida, ela continua machucando no presente. E a pessoa vive uma vida de inferioridade. E essa inferioridade domina a mente, ela está dentro de uma fortaleza que, embora ela queira sair, mas ela não consegue. Uma outra fortaleza é os pensamentos que a pessoa sabe que está contrário à vontade de Deus, mas a pessoa não consegue se desprender. A causa, muitas das vezes, são feridas que foram feitas na alma da pessoa. Mas olhando para a palavra do Senhor, eu quero declarar sobre a tua vida que tem solução. Não importa a ferida, não importa quanto foi causada, o que importa é se você exerce a fé no amor e na palavra do Senhor. Há cura para a alma ferida em nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbios capítulo 30 descreve 4 estágios de uma alma ferida. Diga comigo, 4 estágios de uma ferida na alma. E nós vamos ler o primeiro estágio, é o processo da abertura da ferida. O sábio Salomão, ele diz assim no verso 11: há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Verso 11. O que o texto está dizendo? Tudo começa no fútil legado dos pais. Os pais passam para os filhos. Eu entendo que esse texto, ele aperta um pouco a responsabilidade dos pais. Ou seja, qual é a pergunta que deve ser feita? Por que um filho amaldiçoa um pai e não bendiz a mãe? Tudo pode começar quando há uma falha na paternidade, uma rejeição, ou até mesmo uma correção injusta e um desrespeito. Isso pode começar a abrir uma ferida no coração de um filho. É um relacionamento de pai para filho que, de forma indireta ou até mesmo inconsciente, pode se começar a abrir uma ferida na alma. Qual ser que não vai sentir quando é rejeitado? Nós, adultos, nós temos dificuldade para lidar com isso. Nós que já somos velhos de estrada, quando nós sentimos uma rejeição, isso causa uma dor na nossa alma. Imagina os filhos no seu início de vida, como criança, sendo rejeitado pelo pai de forma, eu vou dizer de forma indireta, não diretamente, ou até mesmo uma correção injusta. O que nós vemos hoje no comportamento de muitos pais é corrigir os filhos de uma forma desequilibrada, sem medir a forma com que se corrige. Isso me fez lembrar um pouco da minha avó. Uma vez eu entrei na horta da minha avó e mexi lá na plantaçãozinha dela, nos alfaces dela, nas hortelãzinhas lá, nos negócios ali, apanhei, minha avó ficou brava. E aí minha avó veio, irmão, com autoridade de avó, pegou um chinelo, me chamou assim na cozinha e falou: filho, eu preciso te dar essa chinelada. Mas quando eu olhei para a cara dela, para a fisionomia dela, minha avó Ana, eu estranhei, porque ela olhou para mim com o chinelo na mão e uma lágrima correu do seu rosto. E ela deu uma chineladinha. Eu falei: Senhor, nem doeu. O que eu senti? Eu carrego até hoje uma disciplina com amor, uma correção justa, uma correção que veio confrontando o meu erro de criança, mas com amor. O problema é quando o pai ou a mãe quer corrigir um filho ou uma criança de forma injusta.
com ódio, com rancor. A alma dele também já está em consequência de passado ferido, e acaba tratando, aplicando uma correção de forma injusta. Isso é um desrespeito com um ser frágil. É para corrigir? Sim, mas é para respeitar os limites de uma criança. O que isso vai causar? Isso fere a alma, porque a pessoa ou a criança vai sentir a dor da falta de afetividade. Você sabe o que vai desencadear no tal? Diga comigo, rebelião. Você sabe o que acontece toda vez que o pai e a mãe tratam o filho desta forma, rejeitando em certas situações, por conta de trabalho, por conta de correria, inúmeras razões que se jogam na mesa para dizer o porquê não está com o filho na afetividade devida que deve ser entregue. Isso acaba causando uma dor e ferindo a alma da criança e levando ela a uma rebeldia. Porque pai e mãe é a primeira autoridade divina sobre a vida do filho. E quando esta autoridade se manifesta de forma desrespeitosa, agindo, corrigindo de forma injusta, ou rejeitando, seja de qual forma for, ele está abrindo uma ferida na alma de um filho e dizendo para ele: você está liberado, e sendo empurrado de forma inconsciente à rebeldia. Porque muitos filhos amaldiçoam o pai e não bendiz a mãe, por conta da dor, da falta da afetividade quando criança é rejeitada. E quantos que são rejeitados de fato, literalmente? Pais e mães que colocam o filho no mundo e dizem assim: se vira. E principalmente quando é homem. Homem tem que aprender a se virar, homem tem que ralar, e não entrega a afetividade devida. Esta cegueira espiritual acaba afetando e ferindo a alma do tal. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela tem uma probabilidade muito grande de, toda vez que ela se depara diante de uma autoridade, ela já se arma, de forma inconsciente, porque a autoridade primária, que era pai e mãe, não manifestou o verdadeiro afeto da forma devida ao coração desta criança. Então ela se torna um forte candidato a ser um rebelde na vida, a se rebelar contra a autoridade e ter dificuldade toda vez que está diante de uma autoridade. Ou seja, a ferida, ela é aberta quando falta afetividade paterna, e isso leva muitos à rebelião. Por que teu filho é rebelde? Você já parou para pensar? Talvez está condenando, talvez está julgando, mas essa rebeldia dele é uma carência que a gente chama de doença, que está gritando por afetividade, está gritando por um abraço verdadeiro. Ele quer se sentir envolvido. O texto está dizendo que esta geração é a geração que tem a alma ferida quando criança, e quando ela cresce, ela vai amaldiçoar o pai, ela não vai bendizer a mãe. Mas aonde está a causa da ferida? Na falta da afetividade paterna. Você que é pai, que entrou aqui, talvez fala: poxa, já fiz tudo isso. Olha, deixa o passado para trás, olhe para Cristo e diga: Senhor, me perdoe. Talvez eu fiz na minha ignorância, eu fiz na minha carnalidade, mas a partir de hoje, se posicione, transmita a afetividade paterna, não rejeite seus filhos, não trate com uma correção injusta. É uma alma que Deus colocou no mundo para ser cuidada, e nós vamos ter que dar conta dos nossos filhos um dia, mas que ela seja abraçada, sejam os nossos filhos abraçados pelo amor de Deus, através de Cristo, que nos amou e nos diz para nós. Talvez você é pai e fala: poxa, eu apliquei isso. Busque
um relacionamento saudável, peça perdão para o seu filho, e você que é filho, que entrou aqui nessa noite e fala assim, o meu pai e a minha mãe têm feito isso, perdoa, sabe por quê? A solução está na pessoa de Jesus. Isaías está dizendo assim, que Ele levou toda a nossa enfermidade. Se tem ferida na alma, seja ela causada pelos pais ou não, tem cura para a tua alma pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. A estratégia para quebrar o espírito de rebeldia, que vai tanto para pais quanto para líderes de igreja, é agir em amor. Mesmo sendo confrontado, porque a ferida já foi feita. E as pessoas reagem por conta da dor da alma. E muitas das vezes nós julgamos errado. É ser vergonha, não quer nada com nada. Tem uns aí que é rebelde mesmo, é insensato. Mas quando se trata de relacionamento família, quando se trata de relacionamento irmãos de igreja, nós precisamos cumprir o propósito. Sabe por quê? Nós fomos perdoados por Deus, e na pessoa de Cristo Jesus, quando Ele deu o brado lá na cruz do Calvário, dizendo, Pai, está consumado, Ele pegou a minha enfermidade, Ele pegou as minhas feridas, e levou sobre si, levou lá no Calvário, Ele carregou todas as minhas dores, e Ele destruiu aonde? Lá no Calvário, dizendo, ó, independente do seu passado, não tem mais fortaleza para aprisionar a tua mente, para você viver, seja ela uma inferioridade, seja o que for o problema da tua vida, não tem mais problema, você é livre para viver a vida, porque Cristo levou as nossas enfermidades e as nossas dores sobre si. Agir em amor é estabelecer referências de amor e confrontação. Não é somente amar e deixar fazer o que quer, mas em amor a gente confronta aquilo que está errado. Em amor nós vamos falar o que não está certo. Em amor nós vamos corrigir. É uma estratégia para poder acabar e destruir a rebelião, a rebeldia. Carinho e limites. Porque às vezes você vai transmitir um carinho, o outro confunde. Não, tudo tem que ser dosado, tudo tem que ser equilibrado. Ternura, mas com firmeza. A pessoa deve ser terno, mas ser firme. Porque crianças ou mais novos, eles experimentam a gente de forma indireta, ou talvez na ignorância, por não ter conhecimento da vida. E se você não tem este equilíbrio, acaba estragando tudo. Nós precisamos apresentar esses referenciais aos nossos filhos, aos nossos irmãos de igreja. Diga comigo, amor e confrontação. Diga carinho e limites. Diga ternura e firmeza. Lembrando que Cristo Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Aqui está a primeira geração que o sábio Salomão apresenta para nós. É a geração que tem a abertura da ferida na alma causada pelos próprios pais. Por isso amaldiçoa. Não justifica erros dos pais e querer se rebelar. Tudo tem consequência. O remédio é voltar-se para Cristo e conhecer e viver, praticar e aplicar este remédio, e não fazer o mesmo que os pais fizeram. Eu confesso à igreja que eu tive uma dificuldade muito grande por muito tempo, até mesmo depois de casado, por conta de uma forma que a minha família foi criada, ainda mais as famílias mais antigas, elas eram mais duras. Era na base do cabo de vassoura. Falou, não leu direito, o pau vai comer, e era assim. A minha esposa assistiu uma vez, por conta de um erro de criança que precisava ser confrontado. Eu tomei um tapa na cara na frente de todo mundo. Eu tinha 9 anos, e isso me arrastou com uma dor para a minha alma por muitos anos da minha vida. Confesso à igreja este pecado, que eu fui ser curado. Foi quando eu fiz aquele curso de liderança internacional do Haggai, que eu fui para São Paulo, e ficamos alguns dias lá, estudando a palavra de Deus. Deus me levou para o confronto, e mostrou para mim
uma ferida que eu tinha na alma, que eu precisava me libertar em Cristo, que era de muito tempo atrás. A forma da correção, ela foi injusta. Isso machucou minha alma, isso dificultou. Mas o Senhor, Ele cuida da gente. Ele me deu tempo, Ele me trouxe de volta. Eu vim chorando de São Paulo, não vi a hora de encontrar minha mãe, encontrar o meu tio e pedir perdão para ele. A minha natureza dizia assim: eu vou pedir perdão para quem me feriu. Não, quem está errado é eles. Isso é a carne dizendo. Mas o Espírito Santo falou: vai lá, libera, porque você se entristeceu, teve amargura, você não pensou algo bom da sua mãe e nem do seu tio. Libera perdão. Eu fui correndo para lá, irmão, pedi perdão, abracei ele, nem sei se vocês entenderam direito. A partir daquele dia, eu digo com propriedade, eu percebi a cura do sangue de Cristo Jesus, limpando, sarando a minha alma, me fortalecendo, porque isso drenava a minha força, isso tirava as minhas forças, e o Espírito de Deus dizendo assim: olha, e isso acaba com você, porque toda vez que você lembra, você fica preso, te prende no passado. Eu não criei você para viver preso no passado, e nada e coisas da carne, eu criei para uma liberdade do meu Filho Jesus Cristo. A partir disso, irmão, a minha mente recebeu luz, a minha mente começou a receber a palavra do Senhor de uma forma sobrenatural, como jamais eu tinha vivido. Por quê? Porque eu estava preso em algo, que eu achava que eu estava certo, mas o Senhor me ensinou, Ele levou a sua enfermidade, Ele levou a sua dor, foi um alívio para a minha alma. Se você tem essa ferida nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Cristo te cure, que o sangue derramado na cruz do Calvário venha levantar, venha livrar você, limpar você de feridas que você tem vivido no meio da família e tem tentado travar sua vida. Em nome de Jesus, irmão, eu não vim aqui brincar de pregar, eu vim aqui declarar libertação sobre o teu coração, ferida sendo curada pelo poder da ação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Lembre-se, quando ele diz está consumado, ele declarou a libertação da enfermidade, ele declarou a libertação das dores causadas pelas feridas, pelos traumas que lesionaram a nossa alma no passado. Hoje você pode ser livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo estágio, diga comigo, segundo estágio, espiritualização da ferida. Diga comigo, espiritualização da ferida. Provérbios 30, verso 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. O que o texto está tratando? Cegueira espiritual. Puro aos próprios olhos e nunca foi lavada da sua sujeira. Isso chama-se espírito de religiosidade. Um problema desde os dias de Jesus. E muitas das vezes isso a gente anda de forma cega. Existe pelo menos 3 posturas em relação às feridas da alma que nós podemos tomar. Eu creio que você está tomando nesta noite. A primeira é a pessoa que reconhece suas feridas e aceita o tratamento de Deus. A segunda postura é a pessoa que torna-se um espinheiro. Eu não aceito o tratamento de Deus, então agora eu virei uma bomba relógio. Pessoa agora que vai ferir os outros também. É a segunda postura. Mas a terceira postura, ela é um problema, porque ela é lustrosa. A pessoa, ela se comporta de forma lustrosa, polidamente religiosa. Diga comigo, polidamente religioso. Por dentro do tal, ele é consumido pelo ego. Ele idolatra as suas necessidades. Eu preciso ser bem aqui duro com essa palavra, porque a gente está combatendo aquilo que é pecado. Eu estou ministrando uma libertação na sua vida, eu estou ministrando uma cura na tua vida. E quem idolatra a própria necessidade, não que você não tenha, todos nós temos, mas idolatrar a necessidade própria é como ficar lambendo as próprias feridas. Quem assim vive, ele se ressente com qualquer coisa. Você já viu aquele ditado popular chamado casquinha de ferida?
se ressente com qualquer coisa, não pode falar nada, não pode dizer nada, ele é casquinha de ferida. Mas sabe o que acontece? Esse casquinha de ferida que se ressente por qualquer coisa, o irmão não pegou na minha mão, o irmão não olhou para mim, o irmão passou e nem qualquer coisa, ele está se sentindo machucado. O problema é que essa pessoa, ela vai fazer de tudo para manter e proteger a imagem dela de que tudo está bem. Então ela tem uma postura, estou falando do ambiente cristão, do ambiente religioso, ela tem uma postura que tudo está bem, mas basta qualquer ação que ameaça e ela se sente machucada ou atacada por qualquer coisa, ela vai botar uma figura de uma postura firme, mas só Deus sabe que ela está se consumindo por dentro. Ela vai para casa, ela se consome na necessidade, não sabe o que eu estou passando, não sabe da minha necessidade, não sabe do meu problema. É dominada por um espírito de vitimismo, de autocomiseração. Uma pessoa que idolatra a sua necessidade. Você já chegou perto de pessoa que só fica falando do problema dela? Não que não tenha, não que ela não possa desabafar. Pode, procura o pastor da igreja, procura o seu líder, vai lá falar com ele vai ministrar uma palavra no teu coração, vai desabafar com ele. Mas são pessoas que chegam perto de todo mundo, o que tem de valor para ela é a necessidade própria. Ela idolatra isso. É uma pessoa necessitada. Irmão, isso é o segundo processo. É o estágio da espiritualização da ferida. Por conta de um déficit de amor que ela não teve, ela compensa com o crédito disso que é errado, chamado de concupiscência na palavra do Senhor. Espírito religioso, que muitas das vezes não quer admitir que de fato está se ressentindo. Deus, por que eu sou essa casquinha de ferida? Por que o irmão olhou todo para mim, Senhor? Eu fiquei todo ferido, quando na verdade, se eu falo que estou em Cristo, ainda diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A hora que um vem e pisou no pé dele, ele falou, Senhor, aí já viram totalmente ao contrário. Não, aqui está o segundo estágio de espiritualizar a ferida, é o religioso espiritual, espiritualidade religiosa como cegueira espiritual da vida. Ferida que não foi tratada, a tendência é infeccionar e ficar pior. Se você sofre desse tipo de ferida, lembre-se, olhe para a cruz do Calvário e lembre-se que Cristo Jesus, Ele levou toda a nossa enfermidade sobre si, levou toda a nossa dor sobre si, Ele carregou as nossas dores. Não há necessidade de andar ressentido, não há necessidade de você tentar proteger uma imagem daquilo que você não é. Somos frágeis, somos vasos de barro. O que importa é aquilo que Paulo nos falou. O vaso é de barro, mas o que importa é a presença da glória do Senhor estar presente dentro do nosso coração. Tudo isso vai mudando, tudo isso transforma a nossa vida. Alguém vai fazer alguma coisa que vai ser contra aquilo que você pensa? Vai. Alguém vai tentar lançar algum dado? Vai. Mas o que importa é você sempre olhar na cruz e dizer, não tem enfermidade na minha vida, não tem ferida na minha vida, não tem cegueira espiritual, não tem espírito de religiosidade na minha vida, não. Em mim o que operou foi o sangue de Cristo Jesus e me libertou de toda a enfermidade. É eu crer neste amor do Senhor no meu coração. Lembre-se disso. Diga comigo, terceiro estágio, compensação da ferida. Verso de número 13, o sábio Salomão diz, há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Ou seja, postura arrogante e competitiva. Já encontrou pessoas assim? Ou você é desse tipo? Não, arrogante eu não sou, mas competitivo eu sou. Você sabe o que acontece com os tais? Vai terminar em divisão. Toda arrogância termina em queda.
Pode observar que o princípio está no capeta, está no diabo, está em Satanás. A arrogância, o orgulho dele, a soberba dele, a tentativa de competitividade para querer pensar, querer fazer o seu trono acima do de Deus, fez o quê? O levou a uma ruína, o levou a uma queda. Ou seja, a compensação da ferida, tentar contrabalançar a insegurança interna. Tem muita gente que por dentro ele é inseguro. E às vezes você olha numa figura áspera, uma figura que ela é competitiva, uma figura arrogante. Peça para Deus te mostrar, lá no fundo do coração, tem uma insegurança, que é uma ferida da sua alma, que ele tenta, através da arrogância e da competitividade, trazer um equilíbrio dessa insegurança, mas não consegue, porque isso vai terminar em divisão. Posição passa a ser mais importante que função. Poder passa a ser mais importante do que autoridade. A carisma passa a ser mais importante do que o caráter. E a gente precisa entender, à luz da palavra do Senhor, que uma posição pode nos dar poder. Diga assim, uma posição pode dar poder. Mas a autoridade, pode repetir, vem com o caráter. Você lembra que Jesus Cristo, quando ele se manifesta na terra, os escritores do Evangelho dizem assim: crescia Jesus em sabedoria e estatura diante de Deus dos homens, e quando ele começa a pregar, o escritor diz, ele falava com autoridade e não como os escribas. O que era isso? Caráter de Cristo. Ele tinha caráter. Quem tem caráter tem autoridade. Agora, não adianta querer achar que o poder é mais importante do que a função. A carisma é mais importante do que o caráter. Vai terminar mal, porque eu estou tentando compensar algo que é uma dor, é uma ferida na minha alma, com algo que está contrário ao que a palavra do Senhor nos ensina. Lembre-se, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. A dor da insegurança interna só é sarada quando você crê e se apropria desta ação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Diga comigo, quarto e último estágio: propagação da ferida. Verso 14: há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Por causa de uma rejeição na infância, a pessoa agora ela é movida de forma indireta pela maledicência. Diga comigo, rejeição não curada produz maledicência. Ou seja, é a propagação da ferida. Aqui ela entra no processo contagioso. Ou seja, a amargura por conta da rejeição, ela desenvolve um espírito crítico e agressivo. Isso vem de que forma? Vem pela boca. Já prestou atenção que se todo mundo fosse mudo, acho que não tinha problema? Era menos problema. A Bíblia é enfática em dizer, o problema da língua inflama. O diabo usa, o diabo lança dardos, e uma pessoa que não foi tratada, não foi curada da sua ferida de infância, por causa da amargura da rejeição, seja de mãe, seja de pai, seja de marido, seja de mulher, se não tratada, ela pode ser movida a uma maledicência, uma crítica de forma agressiva, um espírito crítico agressivo. Você fazer crítica não há problema nenhum, desde que ela seja saudável à luz da palavra do Senhor. O problema é quando a crítica ela é um espírito agressivo. Você já encontrou pessoas assim? Já se deparou com pessoas assim? Como é ruim. Sabe o que está acontecendo? Vai propagar esta ferida. São pessoas que o resultado é, com a arma que ela foi ferida no passado, ela agora usa a mesma arma para ferir outras pessoas. E é do mesmo jeito.
Aí você encontra assim, algumas pessoas dizendo: nossa, fulano é igualzinho o pai dele, fulano é igualzinho ciclano. Por quê? Porque quando era novo, o pai feriu, aí ele não se curou, se tornou um adulto, agora com espírito crítico, agressivo, repetindo. Irmão, em nome de Jesus, eu estou em guerra contra Satanás, os seus demônios, estas fortalezas, essa sofisma. Tenho orado, tenho clamado ao Senhor, para que você desfrute da liberdade de vida, para que você venha viver livre das dores, que tanto te aprisiona e dificulta a tua vida, em nome de Jesus. Se você tem vivido assim, seja liberto pelo poder do nome de Cristo Jesus nessa noite. Não use as armas que te feriram. Presta atenção como você está reagindo com quem você se relaciona. Se falar comigo, eu falo da mesma altura, não tem sangue de barata, está pensando o quê? Coitado, irmão. Sabe o que significa isso aos olhos de Deus? A sua alma está carregada, está inflamada de ferida e nunca foi curado. Você pode até ser religioso, pode ser da denominação, pode ter função eclesiástica, pode ser pastor, pode ser reverendo, pode ser quem for. É por isso que você encontra líderes evangélicos que foram chamados para ser manso, para conduzir o rebanho, não como dominador, mas ele está ali, irmão, macetando, arrebentando as ovelhas. Eu estou dizendo para você, porque no passado eu pregava dessa forma, eu agia dessa forma. Sabe o que eu escutava? Pastor Josinho não dá moleza não, ele prega contra o pecado, ele desce a marreta. O que vocês ouviam? É o pastor da marreta. Será que Deus estava contente com isso? Estava faltando amor. Eu estava movido por um espírito crítico agressivo. Quantas vezes eu ficava em fúria pregando, e depois Deus me ensinou, falou: cara, você está tudo errado, você está usando a mesma arma que te feriram. Foi quando eu prostrei diante dele e falei: Senhor, tem misericórdia da minha alma, eu não vou utilizar a mesma arma que me feriram. Eu não fui chamado para ferir ninguém, eu fui chamado para transmitir a cura que foi transmitida à minha alma, transmitir também a tua. Sabe o que eu escutei quando as coisas começaram a mudar? Eu tomei uma posição diferente. Pastor José agora está frouxo, não está pregando mais do jeito que pregava. Irmão, só Deus sabe o que Deus estava tratando na minha alma. Estava me libertando das feridas e dizendo assim: não use as armas que te feriram para ferir as outras pessoas. É a propagação da ferida. Irmão, em nome de Jesus, eu estou declarando, profetizando na tua vida, que Cristo Jesus, Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, as feridas que te causaram no passado. Se você exercitar a fé no amor do Pai, elas foram cravadas lá na cruz do Calvário. As dores que causaram em você e tentam perdurar na tua vida, ela foi destruída lá na cruz do Calvário. Você pode, a partir de hoje, começar um novo ciclo na tua vida, olhando para Cristo Jesus, dizendo: Ele me libertou das minhas feridas, Ele me libertou das minhas dores, e você vai viver agora uma vida saudável, sem dor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A boca se torna um instrumento do diabo. A arma é a maledicência e a crítica agressiva, flechas atiradas pela boca. Peça ao Espírito Santo para revelar a você os seus momentos de impulsos, seus momentos que você está, mais agitado. O que de fato está movendo este comportamento? Será que não é uma dor de uma ferida que veio lá de trás? Meu avô foi assim, passou para meu pai passou para mim. Alguns vão falar em maldição hereditária. Isso não existe para crente, irmão. Toda maldição foi destruída na cruz do Calvário, para quem crê no amor de Deus. Sabe o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16? E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fazendo um paralelo a Isaías 53, Deus nos amou na pessoa de Cristo, sabendo que de nós mesmos nós nunca
iríamos sair desta esfera das dores, das feridas causadas, gente ferindo a gente ferindo o outro. Ele, sabedor disso, ele fez o quê? Ele enviou o seu filho, e lá na cruz do Calvário, ele pegou a minha ferida e falou: Josias, eu levo a tua ferida, eu levo sobre mim, eu vou destruir ela, eu levo a tua dor sobre mim. Quando eu comecei a entender isso, irmão, você começa a olhar para o próximo de forma diferente. Você não vai ser conivente com erro nenhum, você não vai passar a mão por cima de pecado, mas você vai olhar na ótica do Pai, você vai olhar na ótica do Filho, amando e dizendo: esse aí, ele está reagindo assim, por quê? Porque ele está com dor, deve estar com alguma ferida. Você vai orar, você vai interceder, e amando, se for necessário, vai confrontar o erro, para que essa pessoa também venha a ser liberta das feridas da sua alma. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Isaías está dizendo que ele assumiu a responsabilidade de algo. Isaías está dizendo que ele carregou e executou. Quando você escuta aqui uma palavra dizendo que tudo já está pronto, isso é a mais absoluta verdade. Tudo já está pronto. Porque o que Isaías diz é: ele assumiu a responsabilidade de algo. Que algo foi esse? Levar a nossa enfermidade sobre ele. Isaías está dizendo que ele carregou e executou as dores na cruz do Calvário. E quando ele consuma, dizendo assim: não há necessidade mais de você estar à mercê dessas feridas da tua alma. Aí no teu lugar, existe algo que tem te machucado. Hoje pela manhã eu estava orando aqui, e o Senhor me faz lembrar daquilo que nós falamos na última reunião. Muitas das vezes nós queremos que a igreja ela venha avançar, que a igreja ela guerreia, ela venha travar um combate contra as forças das trevas. Como pode um soldado ferido em campo de batalha lutar contra o inimigo? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu estou aqui debaixo do bálsamo do Espírito Santo nesta noite para dizer para você: independente das feridas que te assolaram, te machucaram, te causaram dores, que abriram, que espiritualizaram, que você tentou compensar ou propagou até o dia de hoje, eu quero te dizer que Deus te cura. Ele tem poder para curar você de todas as tuas feridas, da tua alma. É noite que você não deve fazer vista grossa. É noite que você tem que sair do espírito de religioso e dizer assim: Senhor, o Senhor falou e é verdade. Eu estou me escondendo e atrás de uma capa de religiosidade. Eu estou botando uma imagem para as pessoas que só o Senhor sabe que quando eu fecho a porta do meu quarto, eu choro sozinho, porque parece que não tem ninguém vendo, porque não tem nem marido, nem família, nem ninguém. Deus está dizendo: eu vejo a tua ferida. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. É uma noite de cura para a tua vida. É o início de umas quarta-feira que Deus vai manifestar aqui o bálsamo dele, porque Satanás estava rindo até ontem, torcendo para que nós não soubéssemos o diagnóstico da nossa alma. O Senhor, na sua palavra, Ele vem, Ele mostra: olha, a causa está lá na tua infância, e você traz até agora, carregando um fardo de dor desnecessário. Deixa Ele mostrar para você aí a rejeição, a falta de afetividade que você tentou maquiar no decorrer da vida, e tentou colocar aí os anestésicos, e nada resolveu. É noite de olhar para a cruz, é noite de entrar no sobrenatural e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sinto dores,
Eu tenho essas feridas, Senhor, Tu sabes. Mas nessa noite eu me aproprio do Teu amor. O maior amor é o celeste, do Pai Celeste. Talvez a tua mãe, teu pai te abandonou, te desamparou. A Bíblia diz, filho, eu não me esqueço de ti. Senhor, me perdoe das feridas que eu causei, das armas que me feriram, eu peguei e fiz igual. Joga isso fora, irmão. Presta atenção num rei chamado Josias na Bíblia Sagrada. O pai dele foi um péssimo pai, mas quando Deus chamou para o ministério de reinado no Antigo Testamento, a Bíblia diz que ele teve uma referência. Ele seguiu os passos do seu pai Davi, que era um mentor espiritual da sua vida. Não condene o teu pai e a tua mãe, porque talvez eles feriram vocês, porque foram feridos também pelos seus antepassados. É noite de você ter mudança de vida. É noite de você ser instrumento de cura na vida de alguém que também precisa. Saiba que as feridas da alma, ela tenta destruir a visão da vida. A pessoa faz projetos maravilhosos, mas os projetos vão à falência no meio do caminho e não funciona. Por quê? Por conta das feridas da alma. Jesus te cura nesta noite, porque você não vai perder tempo com dor da ferida. A dor, ela rouba a atenção. A dor, muitas das vezes, quer levar muita gente ao suicídio, a tirar a própria vida. Deus está dizendo assim nesta noite: não, meu filho, eu estou aqui para te curar. Eu te amo. Eu vim aqui nesta quarta-feira para curar você de todas as suas feridas. Olhe para o meu filho. Olhe para ele carregando a tua enfermidade na cruz do Calvário. Olha para ele levando o teu fardo. Deixe de estar aprisionado no passado. Eu não sei o que está acontecendo contigo hoje no teu comportamento. As coisas não andam, as coisas não funcionam, e você está culpando o capeta, o diabo, o demônio, a família e todo mundo. E Deus está dizendo: para de olhar desta forma. Eu te curo. Olhe para mim, olhe para Cristo e desfrute da tua saúde espiritual nesta noite. Aí no seu lugar, fala: Senhor, eu quero iniciar o processo da minha cura. O Senhor sabe que tem muitas feridas abertas. Faz-me ver todas elas, e a cada dia eu vou aplicar este bálsamo do teu amor. Feche os teus olhos. Pai, sob a tua palavra e na dependência da tua graça, Senhor, e da tua misericórdia, nós apresentamos as nossas almas nessa noite a Ti, Pai, e recebemos a Tua palavra no nosso coração. Satanás tem se aproveitado, ó Deus, nesses últimos tempos, ó Pai, da falta de entendimento, de conhecimento desta verdade, Pai, de uma postura, Senhor, que se posiciona e aceita o tratamento do Senhor, Pai. Que nessa noite os meus irmãos sejam libertos, ó Deus, de toda dor, de toda enfermidade, para que façam parte, Senhor, do exército de guerreiros do Senhor, que não luta contra as pessoas, mas luta com armas espirituais, onde as sofismas, onde as fortalezas são destruídas pelo poder da Tua palavra, pelo poder atuante do Teu Espírito, Senhor, libertando-nos de todas as nossas feridas e enfermidades e dores, Pai querido, nos dando saúde espiritual, para combatermos, ó Deus, os dardos malignos que são lançados, pelo poder da Tua palavra, pela espada do Teu Espírito, pelo Teu Espírito armado
arvorando a tua bandeira na nossa alma, na nossa vida, para a glória do teu santo nome. Erga a tua mão em nome de Jesus Cristo. Sobre a tua vida eu declaro saúde espiritual. Sobre a tua vida eu declaro ferida sendo curada. Sobre a tua alma eu declaro um novo tempo, um novo ciclo se iniciando. A mão poderosa de Deus, Cristo Jesus, levando toda a tua enfermidade, levando toda a tua dor. Seja curado em nome de Cristo Jesus nesta noite. Oh Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço por este novo tempo nesta casa, Senhor, que é um tempo de cura. Esta palavra, Senhor, venha, Senhor, incendiar o coração dos meus irmãos. Eles vinham se apropriar ao sair daqui, e não foram criados nem gerados em Cristo para estar presos a essas enfermidades da alma, não, mas para cumprir propósito, ser testemunha do Senhor. Embora tenhamos cicatrizes, mas não haverá dores, não haverá enfermidade, mas testemunho da cura que foi realizada em Cristo Jesus sobre todas as almas que aqui vieram. Nós declaramos, Senhor, esta bênção em o nome de Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia.